Bom dia, amigos, bom dia, espectadores. Estamos aqui hoje no dia 10 de maio de 2018, iniciando o programa Débora Histórica, mais uma vez, para agradar vocês. Então, eu vou repetir, porque já faz um mês que eu estou só no YouTube e no Facebook, não estou mais na rádio, né? E quero contar muito com a colaboração de vocês, participando do programa, mandando mensagens para mim dos assuntos que vocês querem, comentando os assuntos que são colocados aqui, as músicas, etc, etc, etc. Fiquem sempre à vontade. Vocês podem se comunicar comigo pelo e-mail deborahistorica@gmail.com. Tem a Ivana aqui olhando para mim, que eu já falo para vocês, isso daí não é para cortar, hein? Que eu já falo para vocês, as minhas convidadas aqui, e eu tô morrendo de vergonha hoje, coisa que eu não tenho, tá? Bom, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Sempre falo das minhas atividades do programa, que é esse programa cultural, informativo, educacional, um programa de ensino e músicas. O meu trabalho na Sacoves, que é a Sociedade Amigos e Comerciantes da Vila Sônia, que talvez nós vamos mudar um pouco esse nome, vamos verificar como vai fazer. Bom, o outro assunto é um assunto do GLAP, que eu sempre falo para vocês aqui, né? Eu sou voluntária no GLAP, são relações para assuntos externos do GLAP, cuido de uma parte administrativa, que são contatos, YouTube, Face, correspondências e mais algumas coisas. Hoje eu estou aqui com a Selma Prado. A Selma, ela já fez uma entrevista conosco, quando nós falamos da fome mundial, é a fome do Brasil, e falamos sobre a farinata, né? A multimistura, Selma. Oizinho? Um oizinho? Oizinho ali? Ela está entretida aqui no assunto. E esta é a Ivana. A Ivana pertence à comissão dela, que nós vamos falar já já. Ivana Queiroz. Duas pessoas magníficas, super inteligentes. Inclusive a Selma sabe tudo e vai fazer mais matérias para nós na questão de educação, na questão de ensino, tá? Bom, então vamos lá. Antes disso, de continuar o programa aqui, eu quero avisar vocês que eu modifiquei a forma que eu estou fazendo da postagem do programa, que o programa é gravado. E como eu estou com os problemas de algumas gravadoras bloquearem o programa ou a música, então o que eu estou fazendo? Eu coloco 30 minutos, anuncio a música, conto a história da música, coloco 30 segundos da música e depois eu coloco o link para vocês embaixo na descrição do programa para vocês entrarem e ouvirem. Assim até o programa fica um pouco mais curto, vocês podem ouvir a música depois, mas vale muito ouvir as músicas que eu coloco, que são músicas inclusive que estão, ou como hoje, nós estamos falando aqui da abolição da escravatura ou do Dia dos Escravos, então vou colocar uma música do Dorival Caymmi, então é interessante ouvir a música e as histórias, tá? Que mais? Bom, vamos lá. Vamos homenagear o Dia dos Escravos hoje, mesmo sendo dia 10, o Dia dos Escravos é domingo, dia 13. E eu faço questão de fazer essa homenagem, né? É uma homenagem bem merecedora. Porém, dia 13 agora também é o Dia das Mães. Então, eu gostaria de aproveitar, apresentar para vocês e sugerir alguns presentes, como as lindas flores e artesanatos da minha amiga artesã Deise Seara, que está passando aí na tela para vocês, tá? Deem uma olhada no trabalho dela, ela está no Face também, chama-se Deise Seara, tá ok? Então vocês podem encomendar com ela flores ou algum presentinho que vocês quiserem. Continuando, vamos falar do Dia do Escravo.
13 de maio de 1888. E vou pedir até para a Selma, que sabe tudo, falar então sobre o Dia dos Escravos, tá? Dia da abolição da escravatura, que aconteceu, que foi um ato muito importante no Brasil, e que no dia 13 de maio foi assinado Por favor, Selma. Senão ela ia brigar comigo aqui se eu falasse besteira. Não, eu não vou brigar com você. Eu acho que, na realidade, o que acontece no Brasil é que existe uma expressão, né, em inglês, misunderstood, né? Existe um mau entendimento daquilo que foi realmente esse processo, que eu não chamaria nem de processo de libertação dos escravos, não. Porque, primeiro, o Brasil estava sendo pressionado pela Inglaterra, que havia recém-industrializado e necessitava de mercado consumidor, primeira coisa. A defesa desse mercado consumidor e o endividamento de Portugal em relação à Inglaterra demandava que o Brasil passasse a aumentar o número de consumidores de produtos ingleses. Como você vai fazer isso num país que está lotado de escravos, né? A única maneira seria dando a esses negros que aqui estavam poder de consumo. Começa daí a nossa situação. A brincadeira é outra. Segunda coisa que vai acontecer, nós tivemos um evento antes de 1888, que foi a Guerra do Paraguai, onde o nosso venerável, né, Duque de Caxias, ele não tinha muito como formar um exército no Brasil, então ele disse, os fazendeiros decidem ter uma solução brilhante. Toda vez que o filho de um fazendeiro era chamado para ir para o exército para lutar na Guerra do Paraguai, ele trocava. Ó, meu filho fica, eu dou 10 escravos. Troca justa. Troca justa. Certo? E esses escravos, eles teriam um caminho que seria, quem fosse para o Paraguai sobrevivesse, quando voltasse para o Brasil estava livre. Então, olha a várzea da situação. Termina a guerra. Eu lembro que o exército brasileiro, na Guerra do Paraguai, era chamado de exército de macaco. Por quê? Porque 80% da tropa era negra, formada por escravos, que muitos, inclusive, né, acabam quase que pedindo para o seu dono, não, me deixe para a guerra, porque o chicote doía menos lá no Paraguai do que aqui no Brasil. E aí, o que acontece? É chamado de exército de macaquitos. E aí, o que acontecia numa situação como essa? Termina a guerra, aquele massacre, porque é a luta pela sobrevivência mesmo, né? Se o cara sobrevivesse ao Paraguai e voltava para o Brasil, ele estava livre. O Brasil ganha essa guerra, volta, né? Vários negros sobrevivem, voltam para o Brasil e nós temos uma situação bastante conturbada, porque eu tenho negro livre e tenho negro preso. Eu tenho a Inglaterra exigindo que esses negros sejam libertados no Brasil, para que eles se tornem o quê? Para que eles se tornem mercado consumidor. Portugal endividado, não tinha como bater de frente com a Inglaterra e falar, não, lá naquele barraco mando eu. Não, você está de dívida, você tem que se submeter. Aí o que começa a acontecer? Vocês vão ouvir uma frase agora que vocês vão pensar. O Brasil começa a criar leis para inglês ver. Isso vem daquela expressão, olha, eu vou fazer uma coisa para inglês ver, muito antiga, entendeu? Que era a primeira lei, que era a lei do sexagenário. Legal, primeiro, nenhum escravo durava tanto. A média de vida de um escravo era de 8 a 10 anos. Então, dificilmente ele chegava no sexagenário. E se ele chegasse nos 60 anos, o dono queria era mais se desfazer, porque ele não prestava mais para nada e ainda dava despesa, porque tinha que dar comida para o cara. Então, melhor, se sobreviveu, já jogo no meio da rua. Óbvio que a Inglaterra vai olhar essa situação e vai dizer, porra, mas, né, tem cabimento um negócio desse, estão me fazendo de palhaço. O Brasil cria uma segunda lei, a lei do ventre livre, né? Minhas avós nascem nesse período aí. E o que vai acontecer na lei do ventre livre? O neném sai da barriga e vai embora. É óbvio que não. É óbvio que essa criança ia ficar na fazenda, ia ficar ao lado da mãe e ia, com o tempo, se tornar o quê? Escravos. O que acontece? Bom, e no meio disso tudo, o tráfico negreiro continua.
A Inglaterra sempre teve os maiores navios piratas do mundo. Todo navio pirata era inglês, e inglês era pirata, né? Então, lá na Inglaterra, estava todo mundo bonito, fardado, lindo, divino, maravilhoso. Quando chegava em alto mar, eles desciam a bandeira da Inglaterra, subia a bandeira preta, saiu pilhando os oceanos, matando todo mundo, e depois levava o ouro para a Inglaterra. Eles tinham, obviamente, toda essa tecnologia de matança em alto mar. Marinha britânica é considerada a melhor do mundo até hoje. E o que eles faziam nesse ínterim? Pô, mas peraí, né? Primeiro os caras estão fazendo umas leis lá que não tem nada a ver. Segundo, o tráfico negreiro continua. O que eles começam a fazer? Descer para o Atlântico Sul e afundar navio negreiro. E o preço do negro começa a subir muito no mercado. Ele começa a ficar caro, porque a mercadoria começa a ficar também o quê? Escassa. Então, eu tenho E o grupo de abolicionistas, obviamente, começa a pressionar também o governo, porque era uma vergonha, uma situação daquela. Nessa brincadeira, a princesa Isabel vai, lá no dia 13 de maio de 1888, ela promulga a lei que vai libertar os escravos por 100 anos. 100 anos, tá? Ela valia do dia 13 de maio de 1888 até o dia 13 de maio de 1988. Tanto que o Sarney, ele teve que fazer um decreto, pasme, em 1988, dizendo que todo cidadão no Brasil é livre, independente de religião, cor ou gênero. Tá? Ele teve que assinar esse decreto porque a lei da princesa Isabel valia por apenas 100 anos. E não bastasse essa situação também, quando ela promulga a lei, o único meio de comunicação era o jornal. Então, o que ela faz? A corte, ela coloca uma nota, que é um tijolinho desse tamanho, tijolo mesmo de jornal, classificado. No meio dos classificados, onde estavam os capitães do mato, procura-se negro, fujão, sem orelha, mutilado, aparece lá a Lei Áurea. Quer dizer, primeiro, o país era composto por analfabetos, certo? Quem tinha acesso ao jornal era uma elite. Você joga uma lei dessa importância no meio de um classificado, no meio de um jornal lá, que é para ninguém saber que a lei foi promulgada. Então, muita gente continua mantendo seus escravos nas fazendas e depois ele alega, olha, eu não sabia, não fui informado, não sei do que se trata. Isso só não piora a situação dos negros no Brasil, porque os abolicionistas, eles saem pelo país afora, principalmente indo em direção a quilombos, como o quilombo do Jabaquara, avisando os negros que eles estavam livres a partir de então. Nesse mesmo momento, estão chegando os imigrantes no Brasil que vão fazer a substituição da mão de obra negra, principalmente na lavoura de café. E esses negros libertos acabam ficando desempregados. Acabou, não tem mais fazenda, não tem mais senzala, não tem nada. Ele volta para a fazenda, está lá um imigrante. O que vai acontecer numa situação como essa? O mercado de trabalho ele começa a se tornar seletivo. Eu tenho um trabalho aqui, eu tenho que escolher entre um italiano e um negro. O que eu faço? Eu escolhi italiano. Então, o negro ele começa a partir daí todo um processo de marginalização. Ele vai acabar nas áreas periféricas da cidade, em algumas áreas que eram quilombolas, vivendo praticamente de uma agricultura de subsistência, ou vão enveredar pelas estradas do Brasil, reforçando os movimentos messiânicos, principalmente no Nordeste. Mas eu acho que isso é um assunto muito extenso, porque isso vai explicar a condição, né? Existe, por exemplo, 2 grupos de negros. Quando se fala de negro no Brasil, coloca todo mundo no mesmo caldeirão, mexe, é todo mundo analfabeto, favelado, entendeu? Existem 2 grupos de negro muito distintos no Brasil, que se fala muito pouco. Existe um negro que fica na área central, cujas mulheres eram principalmente oriundas da Casa Grande, que criam os seus filhos segundo as formas, né? Segundo os costumes da Casa Grande, ficam na área central, perto de aparelhos públicos e, portanto, elas vão poder dar para os seus filhos uma educação que se reflete até hoje, criando uma classe média negra brasileira que ela existe, é forte. Mas ela prefere não abrir a boca e nem se identificar.
E existe um outro grupo, que é uma outra massa, que vai para a periferia desprovida de tudo, inclusive de aparelhos públicos, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, e que vão acabar compondo, né, por exemplo, o bairro da Liberdade, em Salvador, é um bairro enorme ali, que nasce, por exemplo, o Ileaê, né, tem o barracão lá do Ileaê, a senzala do Barro Preto. O bairro da Liberdade, ele era um quilombo, era o quilombo da Liberdade. Então, o resultado desses negros, desses, acabam se tornando eternamente quilombolas, porque não têm acesso à educação, à saúde, e vão acabar compondo essa classe marginalizada, empobrecida da população brasileira. Mas é muita coisa para se falar, é muito extenso, então eu acredito que isso mereça... até posso convidar pessoas historiadores, sim, que têm uma bagagem muito sim. grande nesse sentido, e que podem estar conversando com você a respeito. Eu não vou me estender muito, porque senão esse programa só vai começar e não vai acabar nunca mais. Exatamente. Então, gente, eu fico assim, né? A Ivana também, nós ficamos de queixo caído aqui com a Selma. Não estou jogando confetes, tá? A Selma é realmente uma pessoa assim... maravilhosa, ela sabe muito, é professora, né? Depois ela fala um pouco dela. Então, nós estamos acostumados à boazinha da Princesa Isabel, né? Que assinou lá. Não, foi uma farsa. Né? Foi uma farsa. Como a maioria aqui das coisas, é uma né? farsa, né? Nem só aqui, né? No mundo todo, né? Então, assim, quem sabia dessa história e quem quiser saber mais dessa história, manda um e-mail para deborahistorica@gmail.com, que nós podemos, tendo bastantes pessoas, nós podemos fazer uma gravação com o público disso, né? Em algum lugar assim, num auditório, né? Para poder ensinar vocês realmente, porque é o que eu falo, o meu programa é um programa de educação, ensino e cultura. Então isso é cultura, você tem que saber as coisas verdadeiras do Brasil, não é aquilo que a gente aprende na escola, que a Princesa Isabel é boazinha e ela assinou, só isso que nós aprendemos, né? Não falou nem porquê, nem nada disso. Então, é assim, é uma coisa maravilhosa. Bom, continuando então, em homenagem ao dia da escravidão, ao dia dos negros, ao dia, porque negro é lindo, né? Eu sou meio negra também, né? Ou eu sou meia negra. Eu sou meia negra, metade branca. E minha mãe, na verdade, ela é mulata não, parda, e meu pai, bem branco, loiro, de olho azul. Então, eu sou uma neguinha também. Em homenagem a isso, vamos tocar a música Vida de Negro é Difícil, de Dorival Caymmi, que foi, inclusive, até muitas pessoas devem lembrar, ela foi utilizada na novela Escrava Isaura em 1976, né, que parece que nós tivemos 2 gravações da novela Escrava Isaura, não sei se você... né, mas essa é de 1976 e foi passada, conhecida em 79 países, tá? Então... Vida de Negro é Difícil, Dorival Caymmi, que eu amo demais. Negro é difícil, como que vida de negro é difícil. Continuando, não sei se vocês devem conhecer essa música, né? Dorival Caymmi é muito conhecido. Eu quero também falar para vocês procurarem na internet. Nossa, me deu um branco agora. Um branco total, assim. Branco total. Ah, tá. Anotei aqui. Procurem O Navio Negreiro, de Castro Alves. É um poema, tá? De 1869. E aproveitando também, tem um videoclipe chamado Navio Negreiro, tá? Que ele foi musicado por Caetano Veloso. Né? Isso também faz parte do conhecimento. Então,
quem gosta desse assunto, por favor, dê uma olhadinha. Eu vou colocar, tá, o link nas informações do programa, tá ok? Vamos para outro assunto, porque é assim, o que eu vou fazer? Eu vou falar tudo que eu tenho que falar e depois eu vou deixar falar sobre o GLAP e a comissão dela, que é de extrema importância também. Vou falar um pouquinho aqui sobre política. Estou fazendo uma série sobre isso porque esse é um ano de eleição e os brasileiros não leem, não procuram saber, ficam preocupados com a novela, com Big Brother, com Fazenda, que eu nem sei mais se existe, não sei se acabou, porque eu não assisto televisão. E não se preocupem com o que realmente é de interesse, tá? Nós votarmos certo. Então vamos falar um pouquinho disso. Eu falei sobre o que é política, falei o que é um político, falei sobre como que é o nome? O pessoal lá que manda, não é parlamento, é que eu tinha falado para você? Legislativo? Não, é o pessoal do Congresso, Senado. Falei dos congressos, tá, do Congresso. Falei do que faz um vereador e agora nós vamos falar hoje do que faz um governador. Então, olha, é um cargo político que detém a autoridade máxima do Poder Executivo do Estado. No Brasil, porque em alguns outros países pode ser diferente ou são diferentes, tá? No Brasil, cujo pacto é federativo, o governador é eleito com periodicidade de 4 anos através do sistema de votação em 2 turnos, permitida a reeleição pelo mesmo período. E eleito o candidato que obtiver em primeiro turno 50% mais um voto, sendo esse em condição não satisfeita, os candidatos mais votados no primeiro turno concorrem ao segundo turno, sendo eleito o candidato que obtiver maior votação entre os 2 concorrentes. Suas funções, o que o governador faz, né? É administrar o Estado, bem como representá-lo e suas relações jurídicas, políticas e administrativas, defendendo seus interesses junto à presidência da República e buscando investimentos e obras federais. Porém, hoje nós estamos aqui com um importantíssimo assunto. Nós podemos voltar isso quando chegar mais perto das eleições. Eu vou fazer um apanhado geral do que é política, do que é cargo, de como que nós vamos votar este ano, tá ok? E por quê, tá? Então vamos lá. GLAP. Eu sempre falo do GLAP aqui, GLAP, Grupo Local de Ação Política. A partir desse ano, nós começamos a fazer as nossas ações, tá? Ação mesmo, Grupo Local de Ação Política. Essas ações, elas foram criadas com 8 comissões temáticas. Quais são essas comissões? Crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que a Selma vai falar daqui a pouco, e a Ivana também pertence a essa comissão. Nós temos a comissão de saúde, que é o coordenador é o Dr. Celso Golini, que ele é médico reumatologista, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que ele vai marcar também para vir falar conosco. A educação e orientação na coordenação do professor Carlos Nadais como coordenador e o coordenador adjunto Jason Magno, que é um professor universitário também, que é uma gracinha que eu sei que vocês vão amar. Ele é bem novinho, por isso que eu falo que ele é uma gracinha, é uma pessoa bastante inteirada no trabalho dele, bastante, como que se fala? Empenhada, né, no trabalho dele. É um cara capacitado. O Jason é extremamente capacitado. Então, é assim, estou muito feliz por ter o Jason, né? Por ter o Jason no nosso grupo, né? Capacitado. Aí tem nossa comissão de segurança, que é na coordenação do Sérgio Borges, que ele é formado em administração de empresas e é um profissional na área de segurança. Nós temos também o Idosos e Seus Direitos, na coordenação do Milton Luiz, que fez a nossa entrevista lá, que foi ao ar no dia 6, agora, da semana passada.
Temos a zeladoria, a comissão de zeladoria, que vocês vão saber o que significa zeladoria. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem, né? Sob a coordenação do Nilson Ricardo, como adjunto Vinícius Martins, né? O Nilson Ricardo, ele é um publicitário e empresário, e o Vinícius, ele tem uma formação em administração de empresas, gestão de qualidade, pós-graduado em gestão e estratégia de negócios, especialista em gestão de mudanças organizacionais. E nós temos também uma comissão de esporte que estaremos iniciando com a coordenação do Ricardo Gomes, que ele está fazendo um trabalho maravilhoso numa pista de skate que tem na Zona Sul, no Campo Belo, e que depois também ele vai ser convidado para fazer aqui. E nós temos também uma comissão com uma chata, que é coordenadora da Associação e Sociedade Amigos de Bairro, né, que eu não sei se ela vem não, né? Eu acho que ela não vem. Você acha que ela vem? Talvez, né? Talvez, que ela já está aqui, né? Que sou eu, tá? Bom, eu vou passar, então, hoje a Selma está aqui para falar sobre a comissão dela, que é crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Então, tá aqui a Selma e a Ivana. E eu vou deixar que a Selma fale do trabalho dela, ok? Então, preparem-se e prestem bem atenção, que são informações que é muito difícil você assistir na televisão isso, tá? Então, por favor, Selma e Ivana, fiquem à vontade. Bom, primeira coisa, né, vale a pena me apresentar, dizer quem eu sou, né? Com certeza. Afinal de contas, Selma Prado vai falar. Bom, meu nome é Selma Prado, eu trabalhei a vida inteira como professora de ensino médio e pré-vestibular. A minha especialidade são as áreas de geografia, Brasil, geral, geopolítica, geografia econômica e geografia humana. E, obviamente, já faz mais ou menos um ano, vai fazer quase 2, que eu parei de dar aula, eu já aposentei, foram 35 anos em sala de aula. E atualmente eu trabalho na Câmara dos Vereadores de São Paulo. E o meu objetivo, eu sempre tive uma atuação política, especialmente no período que eu estava na universidade. Ao chegar na Câmara dos Vereadores de São Paulo, eu verifiquei que alguns temas, havia uma comissão extraordinária de jovens, crianças e adolescentes, que o ano passado era presidida pelo Fernando Holliday, mas que estavam trabalhando temas extremamente... temas importantes, mas faltava um pouco de foco em umas questões que estão acontecendo em São Paulo, né, e no Brasil, e que são questões extremamente graves. Eu fiz uma intervenção junto dessa comissão, essa minha intervenção foi imediatamente acolhida por eles, e eu comecei a trabalhar junto com essa comissão a questão da violência contra a criança na cidade de São Paulo e também no Brasil. Antes de participar dessa comissão e tratar da questão da violência contra a criança, foi aberto em abril do ano passado na Câmara dos Vereadores de São Paulo a CPI da violência contra a mulher. E durante a CPI da violência contra a mulher, as comissões chamaram várias pessoas para dar seu parecer sobre a questão da violência, e uma das pessoas que foi o diretor-geral do Hospital Pérola Baiton, o doutor André Luiz Malavi. Ele compareceu à CPI da violência contra a mulher. E durante a CPI que eu estava acompanhando, ele deu um dado que me deixou tão impressionada que eu resolvi sair atrás. Ele deixou bem claro durante a CPI que o Hospital Pérola Baiton ele vem atendendo atualmente uma média de 200 pessoas vítimas de estupro em São Paulo por mês. É muito, gente. É muita gente, certo? Sendo que dessas 200 pessoas são crianças, 100 são crianças. Quando ele falou isso, eu estava sentada no plenário, eu até levantei, eu virei, não, eu não posso estar ouvindo isso. Eu não posso estar ouvindo que de 200 pessoas que são atendidas, vítimas de estupro em São Paulo, no Pérola Baiton, 100 são crianças entre 8 meses e 12 anos. 8 meses, hein? 8 meses e 12 anos. A partir daí, eu comecei a fazer uma série de estudos, fiz uma série de levantamentos, e a partir desses levantamentos, sim,
eu comecei a desenvolver todo esse projeto, todo esse tema e trabalhar em torno desse tema. O Emerson, que é o coordenador geral do GLAP, me conheceu e me convidou para fazer parte de uma dessas comissões aí. Bom, primeira coisa que eu deixo muito claro para todo mundo, eu não sou mãe, eu não tive filho, eu não estou casada, mas eu sou um ser humano. E existe uma coisa que eu não consigo realmente aceitar, e você precisa ter muito sangue frio para lidar com isso, é a violência contra qualquer ser humano. E contra uma criança de 8, 9 meses, é ainda mais, é uma coisa inaceitável. Transitando por essa questão da violência contra a criança, eu também enveredei pelo caminho do desaparecimento de crianças. Então, são 2 temas. E, mais uma vez, um dado me deixou estarrecida, que desaparece em São Paulo uma criança a cada 4 horas, uma média de 6 crianças por dia. E esse número, ele só aumenta. E aí você vai ter, oh, mas meu Deus, o que está acontecendo? Sumindo criança, né? A Polícia Civil, ela tem, inclusive, sucesso em encontrar mais ou menos 70%. Contudo, é mais fácil para a Polícia Civil encontrar quando é adolescente, a partir dos 12, 13 anos, que essa criança fugiu de casa, porque conflitos familiares. Com idade menor, que é uma faixa de mais ou menos 3, 4 anos, é praticamente impossível você encontrar essa criança. E ainda mexendo com tudo isso, eu me deparei com uma situação que eu sabia, sim, que aconteceu no Brasil nos anos 80. Existe hoje no Brasil, existe hoje fora do Brasil, entre Europa e Israel, aproximadamente 1.500 pessoas que são adultos desesperados, tentando saber quem é a sua família no Brasil, tá? O que aconteceu? Nos anos 80, mais de 1.500 crianças foram retiradas do Brasil. Essa operação, ela foi liderada por uma mulher chamada Arlete Lu. O principal destino para onde ela vendia essas crianças era Israel. Ela formou uma gangue que, inclusive, fazia falsificação dos documentos. E essas crianças foram praticamente deportadas para fora do país. As crianças eram escolhidas a dedos nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa mulher sumiu, desculpa, mas ela foi uma das maiores traficantes, né? Falando de tráfico humano, ela foi uma das maiores traficantes que passou aqui pelo território brasileiro. Ela formou uma verdadeira teia com cartórios, com hospitais, que ela conseguia falsificar todos os documentos e essas crianças eram vendidas a uma média de $30.000 para o exterior. Só em Israel, hoje, há aproximadamente 1.500 adultos que sabem que não são israelenses, que sabem que são brasileiros. Eles montaram até uma associação e estão tentando descobrir quem eram os pais deles aqui no Brasil. Mas foi uma operação tão bem feita que não deixou rastro. Então era de recém-nascidos. Ela pegava, as crianças eram recém-nascidos. E na década de 80, não, algumas eram compradas da mãe também, entendeu? Tá. Você tinha de tudo, você tinha sequestro, você tinha roubo em hospital, você tinha compra, você tinha todo tipo, ela fazia todo tipo de operação. Sim. E eu lembro que na década de 80, quando eu estive em Israel, eu ouvi as pessoas falando que toda vez que um casal israelense não conseguia ter filho, ele vinha para o Brasil, porque o Brasil era muito fácil para você conseguir uma criança. E eu pensava naquilo, mas como assim? O Brasil é muito fácil para conseguir uma criança, né? E isso vai acontecendo, isso vai passar, de repente passa despercebido. Você tem 27 anos, você está em outro foco, você está em outra situação.
E passa-se todos esses anos, eu começo a mexer com isso e descubro esse fato, que na realidade essas crianças não foram adotadas, essas crianças foram vendidas, essas crianças não saíram, não houve uma saída espontânea, né, por meios legais do Brasil, mas que elas foram sequestradas e foram vendidas. Eu ainda digo o seguinte, tiveram sorte. Ah, tiveram muita sorte. Por quê? Porque quando eu penso no desaparecimento de uma criança no Brasil hoje, eu tenho que pensar nas hipóteses mais perversas pela qual passa um ser humano. Por quê? Por que uma criança desaparece no Brasil, né? Primeiro, você tem a venda no exterior, através de um sistema de adoção ilegal. Segundo, você tem a venda dessa criança para escravidão, aqui dentro do próprio território nacional. Você tem a retirada da criança para extração de órgãos. Nossa. Gente. Você tem a retirada da criança para ser utilizadas por rede de pedofilia, principalmente para fazer filmagem e jogar na rede. Então, você coloque-se no lugar de uma mãe que está procurando seu filho desesperadamente e você entra na rede e vê um homem estuprando a sua filha e você não sabe em que lugar do mundo que isso está acontecendo. Sim. Porque esses sites normalmente são ancorados na Deep Web, que é quase impossível você rastrear. E a prova disso é que a semana passada, numa operação da Polícia Federal, que pegou o Brasil inteiro, vocês viram esse artigo, eu mandei para vocês, eles prenderam numa tacada só aproximadamente 18 homens, só aqui em São Paulo, parece que foram 18. E com esses homens, além das imagens, além dos filmes, foram encontrados também crianças que são vítimas de sequestro e que você não tem, porque tem criança que tem 3, 4 anos. Você não tem um banco, por exemplo, de DNA que é feito na maternidade e que permita à polícia depois fazer a identificação dessa criança, saber de onde essa criança veio, de que lugar que ela veio. Dentro disso, há 2 meses atrás, também uma série de denúncias no Paraná, um dos estados que mais some criança no Brasil, porque tem muita criança loura de olho azul, que é vendida principalmente para a Europa. É um estado que tem muito desaparecimento. A polícia deu uma batida na casa de uma mulher que está com 3 crianças. Tá? Os vizinhos ficaram meio desconfiados do movimento. Ela tinha 3 crianças. Ela tinha uma criança de 3 anos, ela tinha uma criança de 5 anos, acho que uma criança maiorzinha, de 6 ou 7 anos. A confusão era tal, porque ela estava ali na divisa Foz do Iguaçu, que ninguém sabia se as crianças tinham sido sequestradas no Paraguai e trazidas para o Brasil para ser vendida, ou se as crianças tinham sido sequestradas no Brasil e estavam sendo levadas para o Paraguai para ser vendidas. E essas crianças não têm absolutamente nenhuma referência de pai, de mãe, não sabe falar direito, não sabe onde mora, não sabe nada. Então, resultado, o sequestro, o desaparecimento de crianças, ele vem se tornando uma questão quase que doentia. O relatório da semana passada da Paz, você está aí com um artigo, né, que eu pedi para você baixar para mim, o relatório que foi publicado a semana passada, que trata, por exemplo, da questão de estupro em São Paulo, ele vem confirmar, né, um deficiente ou criança é estuprado por hora em São Paulo. Tá? Olha que bonito o artigo. Isso é resultado de toda uma pesquisa que foi feita, tá? Cujo relatório ficou pronto a semana passada. E esse relatório, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e o Instituto Sou da Paz, revelou uma das coisas mais estarrecedoras, porque eu não estou falando de um estado que tem os seus instrumentos políticos e seus instrumentos policiais
fracos, eu estou falando do estado de São Paulo. Uma criança estuprada a cada 1 hora no estado de São Paulo. E confirmando, portanto, aquele dado que foi transmitido na CPI da violência contra a mulher, que fala realmente da entrada de 100 crianças por mês no Hospital Pérola Baiton vítimas de estupro. Bom, mas aí a gente está falando de um estado que é considerado de melhor, talvez, desenvolvimento, tecnologia e tudo mais. Então, é assustador imaginar o tamanho, né, desse rombo, desse problema no país, né? Não. Porque em outros estados a gente não tem esse levantamento tão preciso, né? Não tem um trabalho tão sério, né? Então, é isso que assusta, eu acho. Eu acho que o que assusta mais é que os estupros que estão acontecendo contra a criança no Brasil, né, eles não estão vinculados a uma ação externa, né? Então, por exemplo, a criança estava andando no meio da rua sozinha, 10 horas da noite, chegou aquele homem lá, pegou a criança na marra e estuprou. A situação, ela beira o animalesco. Por que eu digo beira o animalesco? Quem estupra a criança no Brasil? Grande parte das crianças são estupradas dentro de casa. São estupradas por pessoas próximas. Quem faz isso no Brasil? Pasme, o pai, Tios. o irmão, os tios, o vizinho. É uma coisa que embrulha o estômago você imaginar que um pai tenha coragem de estuprar a sua filha ou seu filho. Porque, por exemplo, no caso do estupro contra a menina, a mãe corre, leva para o hospital e, enfim, passa por exame, vai ter que tomar aquele bendito coquetel, porque você não sabe que tipo de doença foi transmitida para essa criança. Então, eles vão fazer toda a profilaxia na hora que a criança chega no hospital. Ou o pai mesmo desconfia que tem alguma coisa errada, principalmente quando ele é separado da mulher e pega a criança num final de semana, ele desconfia, ele vai para o hospital com essa criança, porque ele quer saber o que está acontecendo. Ou, porém, quando se trata de meninos que são muito estuprados também, não se leva para o hospital, não se faz a denúncia. Por que não se faz a denúncia? Por vergonha, porque ele vai ser homem e isso vai pesar contra a masculinidade dele no futuro. Então, pai e mãe, às vezes, omitem o estupro que os meninos estão sofrendo, e são meninos de 5, 6, 7 anos de idade, entendeu? Justamente pensando naquele futuro que vão achar que o filho dele não é mais homem, isso, aquilo, outro. Então, você vê uma situação que ela está se tornando uma verdadeira calamidade e que ninguém está fazendo nada. O Instituto Sou da Paz, ele fez a pesquisa com base em 2.500 boletins de ocorrência. Mas você não tem uma ação efetiva do Estado com o objetivo de coibir esses crimes que estão sendo cometidos. Existe um outro estupro, que é o estupro consentido, que é mais horroroso ainda. O que é o estupro consentido? Eu tenho uma situação de uma mãe adolescente que teve um filho no fluxo, ou sei lá onde, né? Ela engravidou. Ela tem 13, 14 anos, gente. Ela é uma criança. Ela engravidou e teve aquela criança lá. Bom, e aí o que acontece? O aparelho, o Estado vai dar o suporte em termos de pré-natal, vai dar até um enxovalzinho quando a criança nasce, papapá. Mas ela volta para o lugar dela com aquela criança, onde ela vai morar geralmente com a mãe, ela para de estudar, o que vai refletir no empobrecimento também de toda a família, num futuro bem próximo. Mas ela é uma menina, ela quer continuar vivendo,
Ela quer continuar namorando, ela quer continuar indo na balada, ela quer continuar indo no baile funk, aí vai. Só que agora ela tem mais um ser humano, e esse ser humano não é uma boneca. Esse ser humano demanda leite, demanda fralda, demanda comida, demanda tudo. E ela começa a ter várias relações, até que ela se firma com um. Se firmou com um parceiro ali. Esse parceiro vai ser o provedor, é o provedor da família. É esse parceiro aí que mesmo ganhando pouco, ele está pagando ali a casa, a comida, a luz, ele está garantindo o sustento daquela criança que não é filha dele. Mas ele gosta de criança. Ele gosta dela, mas ele gosta de criança. O que ele começa a fazer? Ele começa a ter relação com a mãe, estuprar a filha. Ou ter relação com a filha. Tá. E a mãe? A mãe vai denunciar? Não, ela não vai denunciar porque ela vai perder o provedor. Porque ela está perdidamente apaixonada. Porque se ela denunciar, ela não tem para onde ir, a não ser voltar para a casa da mãe, que talvez tenha outras crianças. Que pode, inclusive, estuprá-la também, essas outros coisas irmãos, todas, etc. e tal. Então, começa a existir também, existe isso, em elevado grau, que é o estupro consentido pela própria mãe. Então, é um estágio de miséria humana que está acontecendo aqui. Eu não preciso ir para muito longe, não. E que atinge, pior, é quase uma doença, porque está atingindo todas as classes sociais. Não vai pensando que o pedófilo é aquele cara feio, horroroso, mal trajado da periferia. Não, você vai encontrar em todos os níveis. Você está falando aí de professor universitário, você está falando de empresários, você está falando de políticos e está falando também, e está falando também de uma pessoa com nível de instrução muito baixo. Isso daí é uma coisa assustadora, porque vira o quê? Vira uma verdadeira doença social, da qual eu não faço a mínima ideia de como o Brasil vai sair dessa encrenca, principalmente porque um homem que estupra uma criança hoje, ele pega de 5 a 8 anos de cadeia. Só. E sai rapidinho da delegacia. Paga lá. Então, resultado, a questão, ela fica ali naquele limbo, existe um limbo social, e essas crianças estão, infelizmente, navegando nesse limbo. Então, às vezes, por exemplo, entenda muito bem, eu não concordo, muito pelo contrário, eu estou aqui denunciando isso. Tem crianças que são sequestradas e vendidas no exterior que têm mais sorte do que se elas ficassem aqui. Foi o que você falou, sorte. Tem mais sorte do que se elas ficassem aqui. Porque realmente nós estamos chegando num nível animalesco. Animalesco. Pensar que uma mãe, por exemplo, ela prefere ver a filha ser estuprada a perder seu provedor. Gente, nem não, é inaceitável bicho na natureza aceita uma situação como essa se ela não tiver num nível de degradação social muito grande, entendeu? Por exemplo, durante toda a CPI da violência CPI da jovens, crianças e adolescentes, compareceu uma juíza do menor, da vara do menor e do adolescente da Zona Norte de São Paulo. E uma das colocações, tudo que eu estou colocando aqui, isso daqui já foi colocado para juiz, entendeu? Essa juíza trabalhou a vida inteira com menor infrator e agora ela está, pessoa maravilhosa, ela está cuidando de crianças na Zona Norte de São Paulo. E uma das questões que ela coloca, uma das mais críticas no que diz respeito à segurança da criança no Brasil é a questão da moradia. Quando ela falou, olha, a questão da moradia é a questão crucial para a gente garantir segurança para uma criança no Brasil, eu fiquei pensando, mas como assim? Do que ela está falando? Com a crise econômica que começou a assolar o Brasil a partir de 2016, os abrigos da Zona Norte de São Paulo têm vivido a seguinte situação.
A mãe, sozinha, 2 filhos, adolescentes, ela perdeu o emprego. Ela não consegue mais pagar aluguel. O pai sumiu. Ela procurou o pai para dar pensão, ajudar. Ela não consegue, ela perdeu o emprego. Ela tem 2 filhos adolescentes. Ela não consegue mais pagar o aluguel. Ela vai ter que ir para o meio da rua. Talvez ela consiga até um lugar para morar na casa de uma amiga, mas é só para ela, não dá para levar os 2 adolescentes juntos. O que eles estão fazendo? O que ela está fazendo? Ela pega seus filhos e leva para o abrigo, chega para uma juíza e diz, por favor, cuida para mim. Entrega o seu filho para o Estado e vai embora. Essa mãe, nessa situação tal de vulnerabilidade, ela não volta para ver o filho. Porque ela não quer ficar frente a frente com o sofrimento do filho, com a desesperança do filho. Então ela não volta. E esse adolescente acaba se sentindo mais abandonado, mais frustrado do que um adolescente que está na Fundação Casa. Eu não tinha essa visão, foi muito legal quando ela falou isso. Ela virou um adolescente que está na Fundação Casa. Ele, por incrível que pareça, ele é menos complexado que os adolescentes que estão no meu abrigo. Eu falei, mas por que isso acontece? Ela virou o adolescente que está na Fundação Casa. O pai e a mãe vão visitar ele todo final de semana. Levam bolo, leva roupa, leva doce, fica lá, passa horas com o filho conversando, meu filho, você precisa ter juízo, seu pai está lutando, sua mãe está lutando. Ele sabe que a hora que ele sair de lá, ele vai ser acolhido pelo pai, pela mãe, pela sua família, pela sua origem. Esse jovem que está no abrigo, talvez nunca mais a mãe apareça. Nunca mais a mãe apareça. E um dos motivos pelo qual eu solicitei junto à comissão para chamar essa juíza é por causa do número de crianças que estão sendo encontradas nos prostíbulos de São Paulo. E ela deu uma explicação muito dura também sobre essa questão. Qual é a explicação? Quando a polícia dá a batida no prostíbulo, a mãe está lá. E o argumento da mãe é que ela não tem com quem deixar a criança. O poder parental maior é da mãe. Não tem com quem deixar. Então, assim, eu sou prostituta, eu trabalho aqui no bordel, mas eu não tenho com quem deixar minha filha, então eu trago ela para cá. É óbvio, é evidente que aquela menina também é negociada. Mas justamente, como a mãe assume a responsabilidade pela segurança daquela criança, a polícia não tem como fazer nada. Mas eu acho que deveria fazer. No meu pensamento, deveria fazer. Deveria tirar essa criança. Mas aí né? Não é questão de ser mãe, de né? leis. Então, Leis. uma lei que está defendendo a criança ou não? Está defendendo a mãe, mesma né? lei lá dos 5 aninhos só do bicho que tem a coragem de ficar com uma criança, com um bebê, que só leva 5 aninhos, né? Então é essa mesma lei que a gente precisa rever, todas as leis, né? A maioria das leis brasileiras eu acho que tem algum erro, algum atraso, né? Um pedófilo hoje é tecnológico, né? É ou não é? Daí você ele vai usa ver ferramentas tecnológicas de última geração. De última geração. Eu até passei um filminho, né, para você, de um Quais exemplo. são as nossas leis de tecnologia, né, para isso? Eu acho que tem uma questão também que precisa ser abordada, né? É a questão, a violência contra a criança não é só o estupro. Não. Não. Um dos levantamentos que eu fiz e que me deixou realmente estarrecida foi a violência física. Algumas imagens, eu lembro que eu fiz uma apresentação na comissão extraordinária e assim a bancada na hora era formada só por vereadores, homens. Estava lá o Fernando Holliday, estava o Isaac Félix, estava o Alfredinho. Durante essa apresentação, estava essa juíza,
E a hora que eu comecei a fazer a apresentação, eu lembro do desespero deles, e depois eu conversando com o Isaac Félix, que eu adoro, do PRB, eu virei, Isaac, você estava quase se jogando debaixo da mesa. Por quê? Porque eu usei várias imagens nessa apresentação. E quando eu comecei a tratar da questão da violência, que acho que foi em 2015, eu não encontrei aqui, mas depois eu posso passar esse dado, só no ano de 2016, mais de 30 mil casos de violência extrema contra a criança foram registrados. E aí você vai ver, bom, o que estão fazendo? Eu não estou falando da lei, da palmadinha, da Xuxa, que se der um beliscão. Não, gente, eu estou falando de outra coisa, pelo amor de Deus. Eu estou falando de sentar uma criança de 5 anos em uma bacia com a água a 100 graus de temperatura. Nossa. Eu estou falando de pegar um cigarro e marcar um bebê de 5 meses de cabo a rabo todinho. Eu estou falando de bater numa criança de 4 anos com um pedaço de pau até matar. Eu estou falando de chicotear um menino de 8, 9 anos subnutrido até matar. Eu estou falando de você fazer um parto por conta própria e jogar o bebê no lixão. Eu estou falando disso, tá? Eu estou falando de outra coisa, que são violências que são praticadas pelo pai e pela mãe e que são lesões que vão ficar para o resto da vida nesse ser humano. Tanto como no caso do estupro, como no caso dessa violência extrema, essas lesões, elas são para sempre. E não existe, por exemplo, um sistema que seja favorável o suficiente para poder dar o acolhimento que esse ser humano, esse grupo que eu estou falando, essas crianças espancadas, estupradas, esse é o futuro, gente. Esse é o cidadão brasileiro do futuro. Eu não estou falando de um cara que vai evaporar, entendeu? Ele não vai tomar uma chuva e ele vai desfazer que nem um torrão de açúcar. Ele é um ser humano cujo, por viver numa área urbana, ele tem uma expectativa de vida média aí para São Paulo de aproximadamente 90, 95 anos, vai entrar no mercado de trabalho, vai para uma escola, vai tentar ter uma vida familiar levando todo esse trauma. Por quê? Porque você não tem hoje, o Hospital Pérola Baito, ele tem toda uma estrutura que dá um suporte extraordinário para a mulher que sofre violência e para a criança também, mas é um dos poucos do Brasil. Você não tem esse tipo de atendimento no Brasil inteiro. E uma criança que sofre violência, primeiro, ela é ameaçada o tempo todo. Usa-se, inclusive, a privação de alimento, né? Os pedófilos usam muito isso. Se você deixar o titio fazer o que o titio quer, eu te dou comida. Tá? Eles fazem isso. E se você não deixar, também te espanco. Eu te espanco até você aceitar. Então você tem o estupro... Ou faz a força, né? Porque aí também você tem o estupro seguido da tortura. Né? Não é só... Tem a tortura também no meio do caminho. E, por exemplo... Quando eu pego uma criança que é estuprada dentro de casa, no seio familiar, com conhecimento, às vezes da mãe, ela finge que não está vendo, entendeu? Mas é denunciada a questão, você leva essa criança para uma delegacia, tá? Chegou o algoz e a criança. Que legal, ela está vendo o cara lá. E ela está aqui, ela foi ameaçada o tempo inteiro. Aí que você tem que colher o depoimento de uma criança. Colher depoimento de uma criança exige um ambiente especial. Então, por exemplo, uma das solicitações que eu tinha feito para o governo, através do deputado Ramalho da Construção, eu tinha feito para o governador Geraldo Alckmin, era a abertura de uma delegacia especializada em crimes contra a criança de 0 a 12 anos. Eu não quero nem mexer com adolescente. Não dá. São coisas um pouco diferentes.
de 0 a 12 anos. Por quê? Você precisa então, usar... esse que é o projeto da Selma como comissão do GLAP, né? Em primeiro lugar, Primeiro né, Selma? lugar. Fazer esse... Isso, são 2 projetos. Certo. O primeiro, que é uma delegacia, o governo do estado tem vários imóveis, né? A União tem, tacar fogo, cai. Deixa, né? A União tem, a União tem, o município tem e o estado também tem. E uma delegacia especializada, por exemplo, para trabalhar crime contra a criança, ela não precisa de carceragem. Já começa daí, a coisa é bem mais tranquila, né? O que seria? Seria uma casa estruturada como se fosse uma escolinha, onde essa criança seria recebida, porque às vezes a criança fica horas, né, até chegar ao conselho tutelar, até o juiz dar a ordem da remoção, demora horas, fazer os exames, tudo. Essa criança iria para essa casa, todos os ambientes lúdicos. Lá ela teria profissionais especializados, uma sala que durante a espera ela poderia ficar, por exemplo, brincando. Você teria como dar um lanche, dar uma comida para essa criança, para colher o depoimento dela da maneira mais humana, mais lúdica, mais sensível, porque aí sim você vai conseguir um depoimento de qualidade que dê para pôr esse algoz na cadeia, sem falhas, e que nenhuma defensoria pública ou nenhum advogado seja capaz de questionar. Então, eu tinha solicitado isso. Outro projeto que diz respeito ao desaparecimento de crianças, uma criança ela já tem as suas digitais formadas a partir dos 5 anos de idade. Então, seria a implantação do RG, e aí eu tenho o apoio da Ivani, da Mães da Praça da Sé, é um projeto que, num debate com a Ivani da Mães da Praça da Sé, que perdeu a filha dela muitos anos atrás e acabou se tornando liderança desse movimento, e também tinha um delegado da Polícia Civil, aposentado, participando dessa comissão, dessa audiência. E aí eu coloco a necessidade de que o governo, né, tudo bem, não adianta, o Brasil é o Brasil. Vamos pensar em São Paulo, então, onde a situação está ficando cada vez mais crítica. Não dá para o Estado, então vamos para o município. Seria o quê? O início da implantação do RG biométrico infantil, RG escolar. Por que eu falo disso? A biometria da criança se forma aos 5 anos e vai até os 95, quase 100. Não muda, nunca mais. Hoje é muito fácil eu pegar uma criança e tirar de São Paulo. E eu tiro legalmente, eu tiro pela rodoviária, eu tiro por qualquer rodovia, é muito simples. Eu saio, inclusive, com ela para os países limítrofes sem problema nenhum, porque eu só preciso da certidão de nascimento. Então, quando você chega na rodoviária, você vê uma situação bem singular. Um casal, uma criança dormindo no ombro, o motorista pede a certidão de nascimento, essa criança está dormindo. Mas não tem que passar pelo juizado lá, que tem, não, inclusive, na rodoviária? Não. Se você não... Então, eu lembro que eu era... De jeito nenhum. Eu era... Se você estiver viajando com pai e mãe, você não tem que passar por juizado nenhum. Não. Se você for sair do Brasil, aí sim. É por isso que é sempre casal. Porque você vai viajar com pai e mãe. Então, eu era tutora do meu sobrinho. Para eu ir para o Rio de Janeiro com ele, eu tive que passar... Você é tutora, você não é mãe. No juizado de menores, lá na porque coisa. A mãe deu autorização para você viajar com ele. Na verdade, eu peguei do juiz lá. Foi mas a mãe deveria autorizar. Mas, eu tinha autorização do juiz. E eu tive que passar por lá, apesar de eu ter o porque documento. Você não é mãe, Débora. Entenda, esse casal se apresenta como mãe e pai dessa criança. Eles mostram o RG deles. Falso, então. Alguma coisa falsa. É tudo a criança... falso. Tudo. Então tá. E a certidão de nascimento falsificada, Débora. É isso que eu estou falando. Tá. A certidão de nascimento, que é um dos documentos mais fáceis de falsificar, eles apresentam uma certidão de nascimento
falsa. Eles estão com RG falso. É um casal bem arrumado, bem vestido. Não pensa que a mãe é negra, o pai é negro, o menino é louro, e ele vai dizer, não é meu filho, não. A coisa é bem feita. É bem feita mesmo. Entenda que a primeira atividade mundial que mais dá dinheiro no mundo, a primeira é o tráfico de drogas, a segunda é o humano. É o que mais dá dinheiro. Tá? Entenda isso. Esse dado não é meu, é da ONU. Aí a criança vai lá, então, se for, Agora, se você tiver a criança, por exemplo, ao entrar numa escola municipal, for feito o RG biométrico, a biometria dela cai num cadastro nacional. E aí basta você colocar aí toda a rodoviária, aeroporto e controle de fronteira, um aparelho, tablet, um captador. Você põe o dedinho da criança ali, você já sabe que ela é. Se ela está desaparecida, se ela não está. Não dá. Não dá. Vai pegar, pegarão as crianças que estiverem em situação irregular. Em risco. Mas risco. Hoje. Sumiu, tal. Sim. Os adultos podem também falsificarem os documentos. Mas daí é o deles, entendeu? Agora, da criança vai se descobrir. Então, se é aquela criança desaparecida que está cadastrada com BO de desaparecimento, vai ser pega. Não tem como. Que bom. Entendeu? Vamos rastrear essa criança. Vamos rastrear. De qualquer maneira, existe um projeto do governo federal para que... Aí eu vou falar uma coisa que me deixou paz nessa semana. Existe um projeto do governo federal para que o brasileiro tenha identificação única, um único documento que vai estar tudo ali. Essa semana, inclusive, eu estava olhando via internet. Nós já temos um título de eleitor digital, RG digital, CNH digital. Você já tem tudo digital aí, dependendo do aparelho que você tem, vale a pena você fazer isso. E eu estava olhando essa situação do RG e eu, por exemplo, agora que vem essa noia, né, do imposto de renda, eu vejo lá a Receita, veja bem, eu não preciso emitir RG de criança que não tenha pelo menos 10, 11 anos de idade, ninguém precisa tirar RG, tá legal? Tá bom, mas o CPF agora, criança de 8 anos... Criança de 8 anos, 6 anos, vai ter que ter CPF. Quer dizer que pagar imposto, a criança pode ter uma identificação, ela não pode? Uma identificação segura, ela não pode? Quando eu vi isso, que a Receita estava exigindo o CPF de criança para a declaração do imposto de renda, eu virei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Quer dizer que a Receita lá em cima diz, agora toda criança vai ter que ter CPF. Tá, mas a identificação e a garantia da segurança não precisa? Isso daí tá louco. Então, o resultado desse é um projeto, existe esse projeto, é um projeto, inclusive, da Polícia Civil, do Departamento de Identificação. E foi mais um projeto que eu mandei para o venerável governador Geraldo Alckmin, mais um projeto que também não foi protocolado, mas também não foi para frente. E o que nos resta, mediante essa situação toda, além dos projetos, tá? A gente precisa desse RG escolar. Tá. Se não dá para o Estado implantar, que o município implante, porque a criança, quando tem 5 anos, ela está numa escola municipal. Então, o município que implante. Mas é um mundaréu de criança. Vai devagar, vai implantando aos poucos, faz toda uma escala com planejamento. Segunda coisa que a gente precisa, então, do RG biométrico. Nós precisamos de uma delegacia especializada, tá? Pelo menos para dar entrada nessas crianças que sofrem violência, depois rezar para que o SUS dê o atendimento que elas vão necessitar no decorrer da vida, o apoio todo. E outra coisa que a gente precisa urgentemente é que a população se conscientize que, independente de ser seu filho, independente de ser um membro da tua família, pelo amor de Deus,
talvez no futuro você vá depender desse ser humano para salvar a sua vida. Então, tente salvar a vida dele discando para o Disque 100. E existe um telefone, esse telefone é de gestão do governo federal, cai lá no Ministério dos Direitos Humanos, eles vão verificar, mas é preciso que a população denuncie, pelo amor de Deus. Essas denúncias são anônimas, é exemplo das denúncias que são feitas para a polícia, a pessoa não precisa se identificar, ela só diz aonde está ocorrendo o fato. Você vê uma criança sozinha no meio da rua, que você percebe que essa criança está muito atordoada, está passando, por favor, entre em contato com a polícia, não passa batido, porque essa criança talvez seja o médico que vai te atender amanhã, talvez seja o policial que vai te socorrer, talvez seja o profissional que vai resolver um problema para você. Então, não é o filho do outro, é o filho da nossa sociedade. E a gente precisa entender que as políticas públicas, principalmente na área de segurança, ela só acontece mediante a denúncia, ou seja, a denúncia, ela entra num cadastro, ela entra numa estatística e com essa estatística é que se faz e se promove as políticas públicas, inclusive liberação de recursos. Exatamente. Agora, então, enquanto tiver tudo no... o fulano falou, Beltrano, nós passamos por uma vergonha muito grande no ano passado, quando saiu um relatório da... E até risquei aqui, porque é vergonhoso mesmo, né? Um relatório da Save the Children, que ela diz o seguinte: o Brasil é o pior lugar da América Latina para uma criança nascer, especialmente uma menina. Nós só perdemos em termos de insegurança, violência. A gente fala muito do casamento infantil no mundo árabe. Isso acontece aqui no sertão do Brasil, direto e reto. Tá? Ele não é registrado, né? Mas a menina vai viver lá com o cara tem 30 anos, ela tem 12, e isso acontece direto e reto. E ela fala, esse relatório do Save Children, que deixa muito claro que o Brasil é o pior país na América Latina para uma criança nascer. E, pasme, nós só perdemos para Guatemala e para o Haiti. Bom, eu encerro a minha fala, tá? Agradeço muito você ter me chamado, muito obrigado. Tá? Muito obrigada mesmo, porque, como eu já disse desde o início, não é a causa da professora Selma, não é a causa da mãe Selma, porque eu não sou mãe, mas é a causa do ser humano Selma. Então, Selma, obrigada. Você quer falar alguma coisa para se despedir, Ivana? Hoje? Eu só agradeço. Se despedir hoje, tá? Eu agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês. Obrigada. Tá ótimo. Então, é um assunto muito extenso isso, é um assunto, assim, horroroso, né? Que as pessoas falam, precisa ter estômago, precisa ter coração para ver tudo que ela vê, tudo que ela falou. Gente, não é filme, não é novela, é verdadeiro, tá? É o que acontece conosco aqui no Brasil. Ô, Débora, então, eu só vou pedir um minuto. A Ivana vai passar para vocês os sinais que um pai, uma mãe, um vizinho ou mesmo um professor, ele pode detectar para saber se essa criança está sendo vítima de violência ou não. Esse estudo saiu a semana passada e eu acho muito importante falar isso. Tá ótimo. Possíveis sinais em crianças e adolescentes, né? Como identificar e parar o abuso sexual. Bom, primeiro é o comportamento sexual inadequado, mudanças de comportamento como agressividade, criança, né? Ansiedade, vergonha, pânico, que são os principais, né? Mudança de hábito, de sono, falta de concentração, aparência descuidada, queda na frequência ou rendimento escolar, problemas causados por estresse, como dor de cabeça, vômitos, dificuldades digestivas, proximidade excessiva de parentes ou conhecidos da família, da criança, né? Silêncio diante de segredos mantidos, com pessoas mais velhas, baixa autoestima, depressão, automutilação,
né? Ou tentativa de suicídio, marcas de agressão, de agressões, sangue ou corrimento na calcinha, doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez. E o que fazer, né, quando você verificar esses sinais? Explique à criança que ela não deve manter segredos com as pessoas mais velhas, interrompa o contato entre ela e o possível abusador, ouça e acolha a criança, não questione o seu relato, mostre empatia, mas não pânico ou espanto, né? Isso pode assustá-la ainda mais, né? Leve a uma avaliação ou tratamento especializados e denuncie. Denuncie. O número é 100. Se esse choro assim tem algo a dizer, que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta, se esse choro tá escondendo algum segredo, algo que deixou você com muito medo, se alguém tocou você de um jeito estranho, ou fez coisas que não são pro seu tamanho, encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com você e vai fazer de tudo pra te proteger. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e Governo do Paraná. Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino o que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora, as lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor vão cuidar de você. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e Governo do Paraná. Muito obrigada também para vocês duas. A Selma volta aqui sempre, não quero nem saber. Depois nós vamos falar depois do resultado do projeto, tem muitas coisas para nós falarmos. Eu quero encerrar aqui com uma música chamada Amazing Grace, que tem tudo a ver também com os escravos. Como nós estamos assim com o tempo ultrapassado, então eu não vou falar sobre isso, mas vai estar escrito no como que se fala? No rodapé não é no rodapé, mas é na explicação lá no YouTube, tá ok? Vai ter uma sinopse disso, tá? Então eu gostaria muito que todas as pessoas cantassem Amazing Grace, né? Porque é uma música de redenção, né? Tá? Apesar que eu acho que as pessoas que fazem isso tem mais aqui pro inferno, não tem que ter graça nenhuma, entendeu? Não tem que ficar, né? Vamos cortar, como nós estávamos falando, vamos cortar tudo, né? Tá? Então, até a próxima semana. A próxima semana eu acredito que vai ser a comissão de segurança aqui com o Sérgio Borges, tá? Mas apreciem os vídeos, né, do GLAP, o restante também, tá bom? Então, um bom restante de semana para vocês. Um beijo mais uma vez, obrigada para as meninas, minhas amigas do coração. Boa sorte. Sucesso. Sucesso. Amazing grace, how sweet the sound that saved